Maravilha, então, gente, 17ª semana, Biologia B, absorção de seiva, né? Então, vamos lá, nessa semana que temos aí um assunto importante para trabalhar na parte da botânica, que entra essa parte da fisiologia vegetal. Quando a gente fala de fisiologia vegetal, a gente começa a entender como que as plantas funcionam, né? Como que ela absorve água, como que ela transporta essa água, como que a planta transpira, né? Então, a gente já falou um pouquinho aqui de estômato, mas a gente volta a falar de estômato para poder entender a transpiração vegetal. Mas vamos começar pela absorção de seiva. Vamos começar lá pela raiz, né? Como que a planta absorve água e sais minerais. E por que ela precisa absorver água e sais? Como eu sei que muitos alunos que estão estudando aqui comigo, né? Tem alunos aqui de Curitiba, tem alunos que são fora de Curitiba. O que eu percebo que o nosso foco maior é a Federal do Paraná, mas não é só a Federal, né? A gente, enquanto medicineiro, a gente ataca para tudo quanto é lado, né, gente? Então, o que vocês puderem fazer de vestibular, imagino que vocês vão fazer, né? Então, vamos trazer um conteúdo mais amplo aqui. Esse assunto que a gente vai trabalhar aqui, ele não é muito voltado para a Federal do Paraná, é mais pensando em vestibulares que cobram detalhes, como a Estadual de Maringá, né? Nutrição vegetal. Por que a planta precisa absorver água e sais minerais? Porque ela, por mais que ela faça a fotossíntese, ela produz matéria orgânica, mas ela precisa de água, ela precisa de sais minerais. E esses elementos químicos que são essenciais às plantas, eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Caramba, Giovanni, vou ter que decorar mais ou menos, né? Não precisa também ficar doido querendo decorar tudo isso daqui. Mas, basicamente, o CHOMPS você tem que lembrar. O que é o CHOMPS? Se você perguntasse para mim assim, Giovanni, qual é a fórmula da vida? Qual é a fórmula química da vida? Eu vou dizer para você, olha, se você analisar uma célula, pode ser procarionte, se você analisar uma célula eucarionte, se você analisar um ser multicelular, que é formado por várias células, você vai perceber que em torno de 97 a 98% dessa vida é formada por CHOMPs. E CHOMPs é o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Cara, então eu estou te dando quase que, né, 97, 98%, quase a totalidade da fórmula química, né? A fórmula química da vida tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas tem outros 2%, 3%, né? Mas é importante que você não esqueça dos CHOMPs. Eles entram como macronutrientes. Qual a diferença de macro e micronutriente? Os sais minerais, eles são substâncias que os seres vivos necessitam, inclusive o ser humano, tá? Os animais, não só as plantas, mas os sais minerais são substâncias que os seres vivos necessitam em quantidade pequena. Só que aqueles componentes químicos que nós necessitamos em quantidade pequena, que uma planta necessita em quantidade pequena, mas que eles têm, né, um mínimo para poder manter a planta saudável, um mínimo para manter o ser vivo saudável, ele entra como macronutriente. Então, por exemplo, o que seria esse mínimo? Depende da vida, galera, né? O ser vivo, né, ele vai ter como macronutrientes, de maneira geral, pensando nas plantas, os CHOMPs, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entra como macronutrientes. São os constituintes principais das moléculas orgânicas, né? Cálcio. O cálcio está presente onde? Na constituição da lamela média. Se você não lembra o que é a lamela média, quando uma célula vegetal ela vai dividir, o complexo golgiense, antes de formar a parede celular, ele forma uma lamela média, né?
E essa lamela média, ela vai servir de molde para a formação da parede celular primária e depois parede celular secundária, né? Que ela vai recebendo o depósito de celulose. O potássio entra como um regulador da pressão osmótica no interior da célula vegetal, a gente vai falar dele hoje, né, quando falar do estômato. Magnésio é componente da clorofila, então esses são os macronutrientes. E os micronutrientes são nutrientes que são essenciais também para a planta, né? Ele também entra como essencial, só que numa quantidade um pouquinho menor, né? Ainda assim são essenciais. Então você tem sódio, cloro, cobre, zinco, ferro, né? Boro. Você tem ali esses elementos atuando principalmente como cofatores enzimáticos, né? A diferença é que eles são necessários numa quantidade menor, tá bom? Mas desse slide, a mensagem principal é o CHOMPS. Lembre do CHOMPS não só para planta, para qualquer forma de vida, seja uma vida unicelular ou multicelular, tá? A gente está falando dos principais constituintes da vida. Aqui, o que eu fiz, gente? Eu fiz um corte na raiz, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu avançar. Aqui, acho que eu vou fazer o desenho aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui. Imagina que você tem aqui uma raiz pivotante, e que essa raiz pivotante quer dizer que ela tem um eixo principal, tá? Tipo a cenoura, né? Então ela tem aqui o eixo principal. O que é esse corte? O que é esse feixe radial? Esse feixe radial, ele foi feito um corte aqui, tá? E aí você visualiza isso aqui, ó. Isso aqui está sendo visualizado ali, tá, gente? Então é um corte transversal na raiz, né? O que a gente observa na raiz? A raiz, ela tem, gente, a rizoderme. Essa rizoderme é a epiderme. Planta não tem pele, mas planta tem epiderme. Professor, o que é epiderme? Epiderme faz revestimento, lembra? É um tecido de revestimento. E ele é formado por uma única camada, né? Geralmente vai ter uma única camada. Então a epiderme está aqui, né? Abaixo da epiderme, caminhando para o centro da raiz, a gente vai ter um tecido de preenchimento, que são essas células aqui na cor verde-limão, que é o parênquima cortical. Parênquima são tecidos vivos. Parênquima tem tecido de preenchimento, tem função de preencher espaços. Parênquima pode ser um parênquima aquífero, que armazena água, parênquima aerífero, que armazena ar, parênquima amilífero, que armazena amido, oleífero, que armazena óleo, proteífero, que armazena proteína. Nesse caso aqui, eu chamei de parênquima cortical, né? Ele tem ali basicamente uma função de preenchimento. Caminhando em direção ao cilindro central, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a endoderme. Endoderme, gente, ela também é formada por uma camada de células, e essa parte que a endoderme está envolvendo é onde ficam os vasos condutores, xilema e floema, tá? Mas logo abaixo da endoderme tem uma camadinha aqui que é chamada de periciclo, né? O periciclo ele fica aqui do ladinho, assim, ó, da endoderme, tá? Esse periciclo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, para a gente poder usar ali, deixa eu ver que cor que dá para a gente usar, azul tá ali, vamos pegar um violeta, né? Coloca aqui, ó. Abaixo da endoderme, nós temos o periciclo. Professor, o que é o periciclo? Gente, o periciclo é uma estrutura que só aparece em raiz, tá? Não vai aparecer em caule. E a função do periciclo é a partir do periciclo que surgem as raízes secundárias. Se eu tenho a raiz principal, existem umas raízes secundárias. Eu não estou falando de pelos absorventes, não, tá? Estou falando de raízes secundárias. Essas raízes secundárias, elas surgem a partir do periciclo, tá? Então, vai ter ali as raízes secundárias, né? Isso aqui, acho que eu coloquei ali, ó, são os pelos absorventes, tá? Agora, isso aqui não é um pelo absorvente. Isso que eu esquematizei aqui, ó, isso aqui é o quê? É uma raiz secundária. Tem a raiz principal, tem a raiz secundária, tá? Então, a função do periciclo na raiz, e só a raiz tem,
é formar as raízes secundárias, formar as radicelas. Enquanto, né, que a endoderme ela funciona ali como um filtro, controlando a passagem de seiva. Eu já vou voltar a falar da endoderme para vocês. E o periciclo forma as raízes secundárias, que eu denomino de radicelas. Xilema sempre mais interno, floema mais externo. Então, essa bolinha aqui amarela é o floema. Observe que interessante, né? Ele forma um X aqui, né? Praticamente um X vermelho ali no centro, ó. Esse é o xilema, né? Então, o xilema mais ao centro e o floema mais para fora, né? Como que essa raiz absorve água, gente? Por osmose. E a água tem que atingir quais vasos? Os vasos do floema, porque é os vasos do xilema, porque é o xilema que transporta a seiva bruta. É o xilema que transporta água e sais minerais, enquanto que o floema transporta açúcares, né? Então você tem ali a osmose, e aí a planta, ela tem o processo de absorção de água. Esse processo nós denominamos então de embebição. Como que ela consegue absorver a água? Para ela absorver a água, gente, o xilema, essa região interna, tem que estar hipertônica em relação ao solo, que tem que estar hipotônico. Eu sempre digo que o sonho da molécula de água é diluir aquilo que está hipertônico. Então, a água sempre vai do meio hipo para o meio hipertônico, né? Transporte passivo, em que o solvente se desloca do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mas eu gosto dessa imagem aqui, tá? Isso aqui é de um material que eu produzi lá para uma editora, que é o Sai Digital, então eu tenho os direitos de usar essa imagem, né, como autor. A gente tem aqui nessa imagem os pelos absorventes, tá? Então aqui você tem lá pelo, né, absorvente, e aqui você tem lá outro pelo absorvente. Tá? Quando a planta vai absorver a água, ela absorve água por duas vias. Tem uma via que você chama de via simplasto ou simplástica, e tem uma via que você chama de apoplasto ou apoplástica. Qual a diferença das duas vias, Giovanni? Cara, as duas vão absorver água. A diferença é que a via simplasto, ele acontece célula a célula. Gente, o radical sim significa juntos, né? Junto do que, professor? Juntos da célula. Então, a água, ela vai passando por dentro de célula a célula. Olha só, segue aqui comigo, ó. Ele foi absorvido pelo pelo, passa por dentro dessa célula, por dentro dessa e vai, ó. Vai passando por dentro das células, passa por dentro da célula da endoderme, até chegar onde? Até chegar no xilema. Essa via é chamada de via simplástica ou simplasto. Movimento da água pelo citoplasma das células. Enquanto que a via apoplástica, a água é absorvida também pelo pelo, só que essa água, gente, ela desvia, ela não passa pelo citoplasma, ela vai desviando das células. Só quando ela chega aqui na endoderme, lembra que a endoderme, ela controla a passagem de água? Eu tinha escrito isso para vocês, né? Controla a passagem da seiva. Que seiva é essa? Estou falando da água, seiva bruta, né? Qual que é a função da endoderme? Quando essa água chega aqui, a endoderme fala, pera aí, meu, aqui não, aqui você vai passar por dentro das minhas células. Qual a vantagem, gente? A vantagem, galera, é que a planta consegue filtrar essa água. Ela obriga a água a passar por dentro da célula. Se ela obriga a água a passar, mesmo que venha pela via apoplástica, passar por dentro da célula da endoderme, não consegue passar por aqui, ó. Tá vendo que tem uns pontinhos vermelhos aqui, ó? Esse pontinho vermelho, gente, é chamado de estrias de Caspari. Qual que é a função da estria de Caspari? Essa estria de Caspari não deixa a água passar por aqui, forçando a água a passar por dentro da célula. Ah, professor, então quer dizer a planta fazendo isso, ela consegue forçar a água a passar por dentro do citoplasma da endoderme. E a água passando por dentro do citoplasma da endoderme, a planta sabe até mesmo a qualidade da água que ela está absorvendo. Ela consegue filtrar essa água, ela consegue, né, ter um controle do que ela está absorvendo. Qual é a qualidade dessa água que a planta está absorvendo, né?
Mas, basicamente, o que você tem que saber é qual, né, a forma que a planta absorve água. Absorve por osmose. Então, a absorção de água envolve um transporte passivo, que nós chamamos de osmose, onde ele vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Do meio hipo, menos concentrado, para o meio mais concentrado. Tá? E tem duas vias. A Federal já cobrou isso, gente, numa segunda fase. Diferencie a via simplástica da via apoplástica. O que eu tenho que escrever? A via simplasto, a água, ela vai ser absorvida e vai passar pelo citoplasma das células, até chegar no xilema. Já na via apoplasto, a água ela é absorvida pelo pelo e ela passa pelos espaços intercelulares. Mas quando essa água chega na endoderme, ela não consegue desviar da célula por conta da estria de Caspari. E aí ela chega até o xilema. Tá? Uma imagem legal para você ter também, ó. Imagine que aqui está uma célula vegetal. Deixa eu fazer diferente. Imagine que aqui está uma célula vegetal. Imagine que aqui tem outra célula vegetal. Imagine que aqui tem outra célula vegetal. Quando essa água, gente, ela é absorvida pelo citoplasma, essa água, ela vem, né? Ela é absorvida, ela passa por dentro das células. Como que ela passa por dentro dessa célula? Tá vendo que eu fiz um buraquinho aqui, ó? A parede celular, ela apresenta alguns poros. Esses poros, eles são, né, importantes para a passagem de água. Então, o nome desse poro, nome desse buraco, né, é chamado de plasmodesmos. Plasmodesmos. Então, é mais uma palavrinha que eles podem colocar para vocês. Na via simplástica, a água passa via plasmodesmos. Então, essa água vem, passa para outra célula, vem, passa para outra célula, até chegar lá no xilema, né? Então, ela vai célula a célula via plasmodesmos, via citoplasma, tá? Beleza? E a via apoplástica, ela vai pelos espaços intercelulares, também por osmose, né? Mas aí você deve perguntar, Giovanni, mas me conte uma coisa, para a planta absorver a água, ela tem que absorver sais também, né? Sim. Porque, galera, a raiz, ela tem que estar mais concentrada do que o solo para ela poder absorver água. Para a raiz absorver água, o solo tem que estar hipotônico e aí a água vai se deslocar sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como que a planta faz isso? Ela faz isso, primeiro, ela tem que absorver o quê? Primeiro, ela tem que absorver sais minerais. No caso da absorção dos sais minerais, esses se ligam a uma proteína transportadora específica e entram na célula, consumindo moléculas de ATP. Então, a absorção de sais envolve um transporte ativo, gente. A reação lembra a atividade, né, enzimática, porque envolve uma proteína transportadora. Então, a absorção de água, ela envolve somente a osmose, o solo hipotônico, a planta hipertônica. Enquanto que a absorção de sais, ela pode acontecer de duas formas. Vamos supor que o solo tenha muito sal. Opa, o soluto vai do mais para o menos por processo passivo. Se o solo tem muito sal, a planta consegue absorver uma parte desse sal por transporte passivo. Mas para ela conseguir inverter essa, né, concentração, porque ela precisa que a planta esteja hipertônica e não hipotônica, ela investe um pouquinho de transporte ativo ainda assim, né? Para que a água vá do meio hipo para o meio hiper. Então a gente diz que a absorção de água é processo passivo. Agora, a absorção de sais é passivo e ativo, né? Passivo mais ativo. Pode absorver sais passivamente, se tiver muito soluto no solo, e o investimento de transporte ativo, nesse caso, é um pouquinho menor, né? Beleza? Então,
Lembre-se que a planta absorve água e sais minerais. Essa seiva é chamada de seiva bruta. Essa seiva é transportada pelo xilema, tá? Olha mais uma imagem aqui para vocês, detalhe para as estrias de Caspari, né? Controla a passagem de seiva ali, né? Onde ficam essas estrias de Caspari, Giovanni? Elas ficam na endoderme. Qual a função da estria de Caspari? A função da estria de Caspari é impedir que a água passe pelos espaços intercelulares, forçando essa água a passar por dentro da célula até chegar no xilema, tá? Beleza, gente? Falamos, então, da absorção vegetal. Eu vou finalizar essa biologia B falando agora da transpiração vegetal. Para isso, a gente vai ver que a transpiração ela pode acontecer de duas formas. A transpiração cuticular, ela equivale a 5% da transpiração do vegetal. Enquanto a transpiração estomática ou estomatal, ela corresponde em torno de 95%. Por que a maior parte é através do estômago? Porque o estômago a planta consegue controlar a abertura e fechamento, né? É uma válvula que se abre e se fecha. Aqui, gente, você está olhando o interior da folha, a parte de dentro de uma folha vegetal. Então, veja, a planta está perdendo água aqui na forma de vapor. Essa transpiração, através do estômago, que é essa válvulazinha aqui, ela é a principal forma de transpiração do vegetal. Olha a imagem de um estômago. Aqui, essa imagem eu já passei para vocês lá atrás, quando eu falei de anexo da epiderme, mas vamos dar uma reforçada. O que é o estômago mesmo? O estômago é formado por duas células. Então, essa célula aqui, ó, tudo isso aqui é uma célula guarda, tudo isso aqui é uma célula guarda, né? E veja que essas células guarda, elas têm estômatos com cloroplasto, né? Formam o estômago tendo ali cloroplasto. A palavra estômago do latim significa boca ou abertura, tá, gente? Boca ou abertura. Ou, ainda, pode chamar de poro. Veja que a célula da epiderme não tem cloroplasto, mas a célula do estômago tem. Qual a importância disso? Vamos ver na sequência. Dentro da folha tem a câmara subestomática, que ajuda para que a planta possa, né, ter um espacinho ali para poder transpirar, para poder fazer trocas gasosas. Naquele dia que eu falei dos anexos da epiderme, o Rafael perguntou, professor, como que funciona? Eu falei, fica tranquilo, que a gente vai ter uma aula para falar sobre abertura e fechamento dos estômagos. Então, esse momento chegou, tá? Aqui você tem o estômago aberto e o estômago fechado. Em volta do estômago, a gente tem as células da epiderme. Então, aqui, no estômago aberto, o ostilo está aberto. No estômago fechado, o ostilo está fechado, né? O que acontece, gente? No estômago aberto, a concentração dos íons potássio aumenta. Aumenta onde, Giovanni? Aqui, dentro da célula guarda. A concentração de íons potássio aumenta. A minha referência é a célula guarda. Aumenta a pressão osmótica. Consequentemente, gente, as células guarda, elas tornam-se túrgidas. Professor, o que é túrgido? É cheio. Então, aqui, ó, o estômago estava fechado. Conforme ele vai ganhando íons potássio nas células guarda, aumenta a pressão osmótica, essa célula guarda vai ganhando água, vai enchendo, e vai abrindo o estômago. E aí você tem o estômago fechado. Só que no estômago fechado envolve a participação de um hormônio, que é o ácido abscísico. A gente abrevia como ABA. O que o ABA faz? O ABA faz com que a concentração de potássio agora migre para as células anexas, as células da epiderme. Então, a concentração de potássio agora vem para as células anexas da epiderme. Então, se diminui a concentração de potássio, diminui a pressão osmótica. E as células guarda murcham, né? Ficam flácidas. O que estava túrgido, murcha, e elas ficam flácidas, né? E o estômago fecha. Calma que a gente vai dar uma reforçada nisso, ó.
Fiz o meu resuminho ali riscando, agora vamos trazer o resumo aqui. Entrada de potássio, a água entra nas células guarda tornam-se túrgidas, promove a abertura do ostilo. No fechamento, ocorre saída de potássio das células guarda, a água sai das células guarda tornam-se plasmolizadas. O que é plasmólise? Anote que plasmólise é quando uma célula perde água. Se a célula guarda perde água, a gente diz que ela sofreu plasmólise, ou que ela tornou-se plasmolizada, ou seja, ela perdeu água. Nesse caso, ocorre o fechamento do ostilo. Tá? Fatores que determinam a abertura dos estômatos, gente. A luz. Normalmente você vai ter o estômago aberto durante o dia e fechado durante a noite. Então, a luminosidade estimula a abertura dos estômatos. A maioria das plantas abre o estômago durante o dia e fecha o estômago durante a noite. Então, dia, luz, fotossíntese, abertura dos estômatos, trocas gasosas, né? O que mais que regula o funcionamento de abertura dos estômatos? A disponibilidade de água. Porque, veja, se pelo estômago a planta transpira, para ela poder transpirar, ela tem que ter água no solo. Então, se a planta tem pouca água no solo, ela não é bobinha de ficar com o estômago aberto, né? Então, ela fecha seus estômagos. Agora, se tem muita água no solo, aí ela pode transpirar à vontade, né? Os estômagos abrem. E, né, isso está associado diretamente à adaptação hídrica, né? Economia hídrica. E a concentração de gás carbônico. Só que aqui toma cuidado. Essa concentração de gás carbônico é no mesófilo foliar. Ou seja, é no interior da folha. Se no interior da folha você tem baixa concentração de CO2, lembre-se que o CO2 é importante para a fotossíntese. Se dentro da folha tem baixa concentração de CO2, esse estômago tem que abrir, galera. Por quê? Se tem pouco gás carbônico dentro da folha, o estômago tem que abrir para captar gás carbônico. Agora, se dentro da folha tem alta concentração de CO2, os estômatos se fecham. E daí ela já tem bastante gás carbônico para poder fazer a fotossíntese, tá? Então, quais são os fatores que determinam a abertura dos estômatos? A luz, disponibilidade de água e a concentração de gás carbônico, tá? Quando você fala, né, de concentração de gás carbônico, a gente está pensando na questão dela produzir matéria orgânica através da fotossíntese. Então, envolve uma adaptação à fotossíntese. Olha essa questão aqui da federal, gente. Federal, segunda fase. Estômatos são estruturas vegetais especializadas que ocorrem principalmente nas folhas e que apresentam dois estados funcionais característicos, aberto e fechado. Diferentes condições ambientais apresentadas na tabela abaixo acarretam a abertura ou fechamento dessas estruturas. Preencha a tabela, identificando qual o comportamento que os estômatos terão em cada condição apresentada. Gente, se eu tenho muita luz, os estômatos normalmente ficam abertos durante o dia. Muita luz, o estômago abre. Se eu tenho pouca luz durante a noite, o estômago normalmente fecha, né? Fechado. Se eu tenho muita água, abre estômago. Se eu tenho pouca água, fecha estômago. Se eu tenho muito gás carbônico, mas é muito gás carbônico onde? Dentro da folha. O estômago fecha. Se eu tenho pouco gás carbônico dentro da folha, o estômago abre. Cuidado, gente. A concentração de CO2, ela não é variável na atmosfera. Até pode variar, mas não varia instantaneamente, né? A concentração de CO2, ela é mais variável dentro do vegetal. Por isso que você pensa na concentração de CO2 no mesófilo foliar, mesmo que ele não fale, tá? Você tem que saber disso. Explique um desses comportamentos, apenas um, né? Aí você vai dizer, a luz, ela interfere no funcionamento dos estômatos, porque a maioria das plantas tem seus estômatos abertos durante o dia. Se tem muita água no solo, a planta pode transpirar, né? Então ela fica com os estômatos abertos. Se tem pouca água, a planta, por economia de água, ela fecha os estômatos, tá? Então, teria essa
observação. Beleza? Eu vou parar por aqui na Biologia B, fazemos um intervalinho de 5 minutinhos e voltamos para falar de verminoses, tá bom? Então, 3h31, nós voltamos. Valeu, gente. Só um pouquinho, eu já volto.